Eu verdadeiramente espero que isso não seja fogo de palha. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. No vídeo de hoje vamos falar sobre os jogadores do futebol brasileiro que estão protestando contra os gramados sintéticos no futebol brasileiro, que vem se popularizando cada vez mais, né? Cada vez mais clubes do futebol brasileiro vêm adotando o gramado sintético em seus estádios e principalmente clubes da Série A. Já foi o caso do Atlético Paranaense lá no começo, depois o Palmeiras, o Botafogo, agora até o Atlético Mineiro também tá fazendo isso lá na Arena MRV. E diversos jogadores do futebol brasileiro divulgaram uma nota conjunta onde eles se colocaram contra a adoção do gramado sintético para as competições de futebol profissional. Grandes jogadores do futebol brasileiro já fizeram essa postagem, como o Neymar, como o Gerson, como o Gabigol, como o Thiago Silva, Oscar, diversos grandes jogadores do futebol nacional já fizeram essa nota, então a gente vai falar sobre isso tudo aqui neste vídeo, mas não sem antes te pedir para que você se inscreva aqui no canal É do Jogo e deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante, tanto para a mensagem do vídeo chegar no máximo de pessoas possível, tanto para que o crescimento aqui do canal aconteça, e estamos numa meta de 1000 inscritos até o final desse ano, e eu acredito que com a sua ajuda eu conseguirei chegar nessa marca, então por favor se inscreva, deixa o like, que isso tudo ajuda mesmo ao meu trabalho aqui. Bom, como eu já falei, diversos grandes jogadores do futebol brasileiro fizeram essa postagem, né? Obviamente o Neymar, acima de todos, é o maior de todos, né? Em relação à sua relevância, né? Como jogador de futebol. E como eu falei, também Thiago Silva, que também capitão da seleção brasileira, Gerson, capitão do Flamengo, Gabigol, que imediaticamente é um grande nome. E assim, particularmente falando, eu também sou muito contrário à adoção de gramados sintéticos para os jogos de futebol das principais competições do futebol brasileiro e do futebol internacional. O futebol, no seu mais alto nível, só é capaz de ser jogado em um gramado natural e de alta qualidade. Tudo bem que no Brasil é muito comum você ver jogos de futebol com um gramado de qualidade péssima, mesmo que seja um gramado natural. Existem até pessoas que falam, é preferível um gramado sintético bom do que um gramado natural ruim. Quando, na verdade, deveria estar todo mundo brigando por termos gramados naturais bons, de excelente qualidade no futebol brasileiro. E a questão de você ter um gramado natural de qualidade ou você ter um gramado sintético se tornou uma pura discussão clubística. Torcedores do Palmeiras, do Botafogo falam que não há problema no sintético, e torcedores de diversos outros clubes como o Flamengo já criticaram diversas vezes essa situação, também outros de outros clubes, também o São Paulo já várias vezes também falou a respeito, e se tornou isso, uma discussão clubista, quando na verdade tudo tinha que ser todos os times juntos se juntando para terem gramados de qualidade em todos os estádios do futebol brasileiro, principalmente daqueles da Série A do Brasileirão. Se o gramado sintético fosse bom de verdade, por que a FIFA não adota o gramado sintético na sua Copa do Mundo? Por que a Premier League proíbe que gramados sintéticos sejam utilizados na primeira divisão, né, que é a Premier League? A Holanda recentemente também baniu o gramado sintético de suas competições de alto nível do futebol. E essa é uma discussão que não se prende apenas ao futebol. No futebol americano, essa também é uma discussão muito grande, onde muitos jogadores reclamam de ter que atuar em campos sintéticos. No futebol americano, nos estádios onde eles são fechados, né, que são chamados de domo, é muito comum que você tenha o gramado sintético justamente por ser mais fácil de você tratar e você não precisar de luz do sol. E como você tem um domo, né, que são aqueles estádios completamente fechados, você não consegue ter, obviamente, luz solar para poder cuidar daquele gramado. Mas já ficou mais do que comprovado que não é necessário você ter o gramado ali dentro do campo o tempo inteiro. O Schalke 04 da Alemanha tira o gramado para levar sol do lado de fora. E o Real Madrid, na reformulação do Santiago Bernabéu, colocou um sistema onde o gramado ele entra em gavetas, onde ele recebe uma luz solar artificial dentro daquele espaço. Tudo bem, não tem como no futebol brasileiro colocar as tecnologias nesse nível quando seria algo muito caro fazer alguma coisa do tipo. Mas num clima tropical como é o clima brasileiro, não é possível que não dê para se ter gramados de qualidade em todos os estádios do país. Tá mais do que claro que essa situação de termos gramados sintéticos em diversos estádios do futebol brasileiro já se trata de preguiça ou então não querer resolver o problema. Tudo bem, o Palmeiras tem o argumento de que há diversos shows no Allianz Parque, com isso o estado do gramado é prejudicado com muita frequência, só que assim, a prioridade tem que sempre ser a saúde dos jogadores de futebol, quando já tá mais do que comprovado que os gramados sintéticos influenciam sim na saúde do jogador. Tanto que o Luis Soares, quando ele veio jogar no futebol brasileiro, ele não atuou em nenhuma partida onde o Grêmio jogou em gramados sintéticos, porque era sabido que isso poderia fazer pior a ele, que estava com uma lesão no joelho na época, né, um problema de muitos anos, né, que o Soares tem no joelho. Assim como já ficou claro que o Neymar também não vai jogar em gramado sintético, e isso também gera outra discussão, que é, você tem uma grande estrela, um jogador assim
assim, acima da média, como é o Luis Suárez, como é o Neymar, e eles se negam a jogar no gramado sintético. E aí você vai e coloca outro jogador lá, e aí fica aquela história. Pera aí, ele não pode se machucar, mas eu posso? Como assim? Porque também, obviamente, é uma discussão relevante, porque você tá admitindo que aquele ali você não pode colocar num gramado numa situação pior, mas o outro você pode jogar os leões e não tem problema. Isso é uma admissão de que você se preocupa com uns jogadores e não se preocupa com outros, o que também cria uma situação completamente bizarra. Vou deixar aqui um link na descrição do vídeo, que é uma live do canal Mundo na Bola, onde o Fabrício Kika, ele conversa com um especialista em gramados para poder explicar todos esses fatores, a questão de saúde, a questão da qualidade do jogo, no quanto a diferença entre um gramado sintético e um gramado natural influenciam tanto na saúde dos jogadores quanto na qualidade do espetáculo. Não precisa acreditar necessariamente em mim, vão lá, vejam a opinião de um especialista e entendam que isso é algo que é fato. Jogadores, quando eles estão num gramado sintético, eles estão mais sujeitos e mais propensos a lesões, isso é um fato. Na temporada retrasada da NFL, na temporada 2023, o Aaron Rodgers, que é um dos principais quarterbacks em nome da história do futebol americano, se machucou em 4 lances na primeira partida dele pelo New York Jets, porque o pé dele ficou preso no gramado sintético, quando se fosse um gramado natural, muito provavelmente o pé dele escorregaria, por causa do tipo do piso, porque você normalmente molha o campo antes da partida, mas no gramado sintético isso não acontece. Os jogadores ficam com o pé mais preso mais fácil, os jogadores deslizam menos, você tem uma qualidade menor do campo, né, pra você andar, pra você se locomover. A velocidade dos jogadores diminui, isso tudo é influenciado quando você tem um gramado sintético e automaticamente não há possibilidade de você ter o futebol no mais alto nível numa condição dessas. Como eu falei, olha a Premier League, olha a FIFA, olha a Liga Holandesa. Esses lugares não permitem o gramado sintético e no Brasil a CBF olha e fala, não, beleza, tá tudo bem. E aí você precisa de ter jogadores do nível do Neymar, jogadores do nível do Thiago Silva, do Oscar, que são referências do futebol internacional, reclamando finalmente disso para as pessoas finalmente abrirem os olhos, quando já tá muita gente falando a respeito desse assunto há muito tempo. Então sim, é necessária essa mudança, é necessário que a CBF proíba os gramados sintéticos e que os clubes se juntem para terem gramados naturais de qualidade e não as apresentações péssimas que a gente vê, por exemplo, no Castelão ou no Maracanã. É inconcebível também você ter um gramado natural de péssima qualidade, como é o caso desses estádios que eu já mencionei. Ah, mas tem muitos jogos, 2 equipes mandam jogos naqueles estádios. O San Siro também tem 2 equipes que mandam jogos lá, que são a Inter de Milão e o Milan, e o gramado não fica assim tão ruim. Deve ter alguma forma de você prevenir que o gramado não fique naquele estado péssimo. Só precisa ser feito um trabalho e um investimento decente para tal. A solução é mais investimento? Se for, que vão atrás. A solução é melhores profissionais cuidando disso? Que vão atrás. Só é necessário, de uma vez por todas, que o futebol brasileiro se coloque na posição da elite do futebol mundial e proíba aquilo que prejudica o espetáculo, aquilo que prejudica a saúde dos seus jogadores, a saúde das principais estrelas, daqueles que fazem aquilo que a gente tanto ama, que é assistir um jogo de futebol, e que eles tanto amam, que é jogar futebol. Se a gente quer cobrar um alto nível dos jogadores, se a gente quer cobrar que o futebol brasileiro melhore como um produto como um todo, a gente precisa também cobrar que os caras tenham o melhor ambiente de trabalho possível, e o ambiente de trabalho desses caras é o campo de futebol. E se você que tá aí gosta realmente de futebol, cobre os dirigentes do seu time para que eles cuidem melhor do gramado do estádio onde eles jogam. Cobre da CBF para que ela exija gramados de qualidade dentro das suas competições, porque não pode mais a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro ficarem sujeitos a práticas que são ultrapassadas no futebol e aquilo que as principais competições do mundo desprezam. Porque se tem competições, como eu falei, como a Copa do Mundo e a Premier League, que olham para isso e falam, isso não pode, se você se coloca numa posição onde você libera isso, automaticamente você está sendo conivente com o que há de pior no futebol mundial. O que você pensa em relação ao gramado sintético? Você concorda aqui com a minha premissa? Você concorda com os protestos dos jogadores? Ou você discorda? Você acha que isso não faz o menor sentido? Deixa aqui nos comentários, por favor. A gente precisa engrandecer o debate, não apenas causar com que esta discussão seja uma discussão rasa e clubista. Vamos colocar argumentos que sejam verdadeiramente necessários para essa discussão. E peço mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal do jogo e deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda mesmo o meu crescimento aqui e a produção do canal e o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Tudo isso é de extrema importância e vamos juntos rumo aos 1000 inscritos em 2025 e vamos juntos rumo a diversas coisas grandes ao longo dessa jornada aqui no É do Jogo. Essa semana ainda vamos ter outra edição do podcast da Champions, então se inscreva para você não perder nada que lançarmos aqui no canal. E a todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, o meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.